Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Jeremias, capítulo de número 32. Quero ler com os irmãos o versículo de número 33. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: viraram minhas costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Amém? Nós acabamos de ler um texto que se contém dentro do profeta Isaías. Nesse momento o profeta, ele estava preso a pedido do rei. O rei Zedequias tinha mandado prender Jeremias, porque Jeremias tinha feito uma profecia que dizia que ele não iria escapar das mãos de Nabucodonosor. O rei, ao ouvir isso, ao invés de se arrepender, mandou prender o profeta e disse: você está preso porque você está falando coisas que não me agradam. É muito comum no tempo que nós vivemos as pessoas não negarem Deus com a boca dentro das igrejas. É muito comum. Eu tenho certeza que se perguntar para a maioria, pode ser que tenha alguém aqui que não crê em nada, mas é muito difícil você chamar alguém aqui e dizer você crê em Deus e ele falar que não. É muito difícil aqui você perguntar se alguém deseja que Deus suma da sua vida, ele vai dizer não. Mas é bem provável que muitos de nós, mesmo com Deus na boca, não tenhamos Ele no coração. É muito comum dizer que Ele é o Senhor, mas também é muito comum Ele não fazer parte de nenhum plano da minha vida. É muito comum dizer que Ele é o dono de tudo e ao mesmo tempo eu não considerar nenhuma das suas palavras. E eu acabei de ler um texto com os irmãos que traz uma palavra que às vezes o negar Ele verbalmente é melhor do que negar com atitudes. Às vezes é melhor você ser um ateu que diz eu não creio em Deus, do que você falar que crê e viver totalmente contrário ao que você diz que crê. E o texto é bem claro, porque o texto traz algo que eu queria meditar com os irmãos. É como se Deus não tivesse interferência na minha vida. É quando Deus já não faz mais efeito. É quando Deus já não tem mais consideração. É quando Deus, para mim, tanto faz. Não sei se você conhece alguma pessoa que você faz, para mim, tanto faz o que essa pessoa falar. O que essa pessoa fala para mim. No Brasil, eu me lembro que tem um ditado que diz o seguinte: nem cheira e nem fede. O que é isso? É indiferente. E é muito perigoso quando na nossa vida Deus se transforma em algo indiferente. Algo a se considerar, algo a se estudar, algo que eu vou quando quero a Ele, quando preciso, mas que Ele não faz parte do meu cotidiano. Quando Ele não faz parte das minhas menores decisões, Deus não tem interferência. Nós vivemos um tempo que, se você quiser fingir, a gente pode fingir. Tiago até diz, não fiquem fingindo com falsos discursos, não é isso? A gente pode fingir com falsos discursos. Mas o mundo está se perdendo cada dia. E Deus tem se transformado em um objeto somente. Um objeto de gerar igrejas denominacionais. De promoverem as novas estrelas gospel, seja na música ou seja na pregação. Homens que estudam a Bíblia, estudam a hermenêutica, estudam a exegese, não para mudarem o seu caráter e o seu coração, mas para que pessoas comecem a segui-los, dizendo que eles são maravilhosos. Pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam sua esposa, nem os seus maridos. Homens que dizem que são capazes de amar a Deus, mas não amam seus filhos. Cristãos que estão vivendo fora de uma realidade. E temos vivido o tempo, acho que o pastor Hélio comentou isso na escola bíblica, que se cobra muito de um pregador, verdade, mas não se exige nada do quem ouve. Todos vocês querem ouvir alguém que pregue a verdade. Todos nós deveríamos dedicar a cumprir a verdade, porque senão se transforma em um ciclo vicioso de hipocrisia.
em um ciclo vicioso de situações. Lendo essa mensagem hoje cedo, porque isso que eu vou pregar para os irmãos seria um devocional, mas aí eu não consegui parar, e quando eu fui ver, eu falei, os irmãos não vão ler isso. Aí Deus falou, mas não é para mandar, eu nem mandei para os irmãos. E comparando Jeremias, que era um homem de Deus, não era um que as pessoas o reconheciam, porque as pessoas não o reconheciam. Jeremias pregou 40 anos, e ninguém, escute o que eu vou falar para você, ninguém aceitou o que ele falou. E eu falando com Deus, o que motiva um homem ficar 40 anos falando de uma mesma coisa, sem ninguém aceitar? Eu não estou falando de 10 dias, irmãos, não estou falando de 10 anos, eu estou falando de 40 anos. Quantos aqui tem menos de 40 anos? Tantos? 40 anos falando e não sendo ouvido. E o pior, apanhando, sendo preso, sendo colocado em lugares de vergonha e de desonra. E hoje, os famosos homens de Deus, cheios de unção, que não amam a Deus, que não servem a Deus, que não cuidam da igreja, que não cuidam da esposa, que não cuidam dos filhos. Quando você corrige eles, o que é que eles dizem? Não toque no homem de Deus. Jeremias era o quê? Um homem do diabo? Estava preso, Jeremias. Depois você lê em casa, porque não dá tempo de ler aqui. Que o rei declara, você está preso, porque você profetizou o que eu não queria ouvir. E nós temos que hoje verificar se não já aconteceu aquilo na nossa vida. Se Deus já não virou algo insignificante. Se Deus não é tão somente uma religião. O que você é? Eu sou muçulmano. Ah, beleza. Você? Eu sou um bandista. Eu sou macumbeiro. Ah, tá bom. Temos que respeitar todas as religiões. O que você é? Eu sou evangélico. Será que nós temos só um título? Ou nós sabemos o que foi cantado aqui? Que um morreu. Que os irmãos do passado não viviam o que nós vivemos hoje. Eu não sei se você conseguiu acompanhar um pouco da igreja do passado. Eu peguei pouco. Eu peguei o finalzinho. O que é a igreja do passado que eu falo? Irmãos que não variavam na condição de cristão. Irmãos que todo domingo estavam no culto. Irmãos que todo círculo de oração estava no culto. E eles trabalhavam, passavam fome, tinham roupas rasgadas. Eu me lembro de um irmão, claramente, que uma vez até perguntei, pastor, por que ele se veste tão mal? Porque ele estava com tênis vermelho, uma calça amarela, uma camisa florida, uma gravata muito feia, e um terno todo torto, maior que ele, com ombreira desse tamanho. Aí o pastor falou, não, é que ele ganha, ele é muito pobre, os irmãos dão, e ele veste assim. Aí eu falei, entendi. Mas você olhava aquele homem na igreja, na hora da oração, ele não estava que nem nós, roendo unha. Ele estava orando. Mandava se levantar e descer, porque hoje se levanta pouco, mas antigamente na igreja era mais, viu? Era muito assim, ó, eu me lembro. Hoje, os jovens têm preguiça de se levantar. Hoje diz, vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Você olha, os jovens adolescentes estão sentados, estão cansados. É uma igreja que está seguindo um caminho que Deus é indiferente. Entenda uma coisa, se aqui tivesse o príncipe, da onde tem príncipe hoje? Da Arábia Saudita, aquele homem bonzinho. Não vou falar dele, porque vai que ele me entrega. Mas se chegasse aqui um príncipe, em honra ao príncipe, nós faríamos o que, irmãos? Se levantaríamos, naturalmente. Não é pecado? Não, é natural, ele é um príncipe. A ética diz que tem que se levantar para um príncipe. Mas a palavra diz que nós deveríamos entrar na presença de Deus com muito cuidado. Tanto que o texto bíblico diz, guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Só que nós já temos considerado que isso aqui não é mais a casa do Senhor. É uma denominação chamada AD Mariana, só isso. Ali tem a AD azul, a AD bolinha, tem vários estilos, vários métodos, vários padrões. Existe uma tendência que igrejas deixarão de existir
Existem estudos que pregações como essa serão bloqueadas imediatamente, não pelo governo, mas pelos cristãos que escutam. Porque eles vão fazer o que está escrito naquele texto. Quem falava com o povo não era Jeremias, era Deus. Quem estava usando Jeremias era Deus. Se Deus estava usando Jeremias, Jeremias tinha que estar onde? No palácio, livre, vivendo o melhor dessa terra, ou não é? Desfrutando da fama gospel que hoje se propaga no mundo, da bela hermenêutica, da bela exegese. Não, estava preso. Mas só que preso ele profetizava. Preso ele profetizava. O capítulo 32, ele começa preso, porque ele tinha profetizado. Depois, sabe o que ele faz? Ele vai fazer uma oração, dizendo: Tu és o Senhor, Tu és o Salvador, Tu não tem nada difícil para Ti, Tu estás sobre todo e sobre tudo, e esse castigo que vai vir sobre o povo é porque ele merece. E aí Deus confirma e diz: olha, eles viraram as costas para mim, e não a cabeça. Ainda que Deus começava quando ensinar eles? De manhã. Os ensinava, eles não deram ouvidos, para receberem o quê? Advertência. Nós não gostamos de ser advertidos pelo Senhor. Nós não gostamos de viver o que o Senhor tem para nós. Mas escute uma coisa, porque isso aqui, e aí pode ser que você só tenha contato com igreja domingo. Pode ser que você entenda de igreja só isso aqui. Mas eu vivo isso aqui 24 por 24. Eu sei quem vem aqui e diz que é crente e fora não é. Eu sei quem quer orar pela vida dos outros e está em casa ofendendo a esposa. Eu sei quem está aqui dando uma de santarrão e está por aí nas ruas falando palavrão e mexendo com a mulher dos outros. Então eu não me iludo com glória a Deus. E antes de vir aqui, eu não pego e vou ver o que a internet diz. Ainda acredito que quando dobro o joelho, Deus tem algo a dizer. Porque quando acabar o meu tempo aqui, eu não terei que responder nada para vocês, mas eu terei que responder tudo para aquele que me pediu para vir aqui. E quando você vai no texto bíblico de Juízes, capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor. E o versículos de números 10 e 11, tem uma palavra que ela é muito preocupante. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração se levantou após eles, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. O que nós estamos ouvindo aqui? Isso daqui é depois de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem, vem. Todo mundo gosta de cantar. Só que a palavra diz que esse povo viu tanta coisa que eu e você nem... Eu não consigo imaginar como que era ver a muralha de Jericó caindo. Eu vi uma vez esses dias uma encenação no filme, eu falei, é até bonito, mas deve ter sido muito maior e extraordinário. Você gritar e um negócio de ferro cair, a madeira cair, tudo cair, buf, 10 metros de largura o muro, com um grito. Esse povo viu tudo isso. Mas diz que esse povo começa a fazer o que nós costumamos a fazer. Nós vamos começando aos poucos, se afastar de Deus. E eu queria nessa noite refletir com você como é perigoso quando Deus na nossa vida se transforma em algo indiferente. Como é perigoso quando eu e você não sabemos quem é Deus e nem o que Deus fez. Por exemplo, se eu chegar aqui nessa igreja agora e falar o seguinte, temos alguns testemunhos aqui. Daniela nasceu morta. Fui curado de um câncer. Kessia não era para andar. Tem mais milagre aqui, não tem? Tem mais alguns milagres espalhados. Isso para nós não... Percebe? Agora se eu chegar aqui dizendo que eu era pobre, que agora eu tenho uma Ferrari, e que eu estou morando na melhor casa de Torino, e todo mundo diz, Deus é poderoso, Deus é grande. Percebe que automaticamente o nosso senso de Deus vai mudando. E a gente vai procurando uma palavra
como disse Paulo a Timóteo, que seja o que eu quero ouvir. O que é que eu queria ouvir hoje? Rapaz, amanhã eu tenho umas boletas para pagar, eu queria ouvir que Deus é aquele Deus do impossível. E Ele é o Deus do impossível. Pastor, eu estou com umas enfermidades, eu queria que Deus me curasse hoje. E Ele é o Deus que cura. Mas Ele é um Deus também que exige santidade, que exige compromisso, que exige o entendimento real de quem Ele é. E se você nessa noite está aqui, eu creio que eu e você precisávamos ouvir isso daqui. Quando nós vamos tratando Deus como algo que não tem importância, a primeira coisa que acontece, as nossas prioridades mudam. Basta você ver quando você aceitou Jesus. Quem aqui se lembra quando aceitou Jesus? Levanta a mão aí. Levanta a mão quem aceitou. Quem se lembra? Naquela semana, para onde você queria ir? Para a igreja? Ok. Aquela semana, você falou mal de alguém? Aquela semana, você estava sentindo o que significa graça? O que significa misericórdia? Naquela semana, mas sabe por que isso acontecia? Porque existia uma prioridade: buscar a face de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, em Mateus capítulo 6, o versículo de número 21, Jesus diz uma coisa que nós temos que refletir. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus está dizendo? Aonde está a sua prioridade, é para ali que você vai. Quando Deus não é mais prioridade, eu começo a inverter os meus valores. Eu me lembro que na época da Santa Ceia, a gente falava sempre, essa é a semana de Santa Ceia. Tinha esse comentário entre os jovens da igreja. Eu lembro que a irmã Cidinha falava, gente, Santa Ceia, hein? Todo mundo em oração, jejum, que o diabo vai atacar. A gente ficava assim, ó. Eu vou falar como homem. As meninas na escola, eu já namorava a Dani. As meninas chegavam perto e falavam, é o capeta. Era mesmo. Ela tá... A gente namorava, não ficava se beijando e agarrando muito não. Porque a gente podia entrar no sentimento de tentação, pecado. Existia uma preocupação em estar apto, por mais que nunca estaremos. Existia uma preocupação de não feri-lo. Porque a prioridade era agradá-lo e chegar aqui dizendo, eu sei o que eu vou fazer aqui. Não consigo me salvar, mas estou fazendo de tudo para não te desonrar. Hoje, nós ceiamos com raiva. Nós ceiamos com ódio. Nós ceiamos brigados. Às vezes nem ceiamos. Às vezes tomamos a decisão de não ceiar. Se tem uma coisa que eu penso que o diabo vence é quando eu e você tomam a decisão de não ceiar. Porque o texto bíblico nunca mandou se examinar e não ceiar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma, beba. O que é isso? Reconheça que você errou, que é um pecador, aproveite a graça disponível e participe da mesa que não é por sua causa, mas é por causa dele. Mas quando Deus já não faz diferença na minha vida, eu tenho outras prioridades. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. O texto que Paulo escreve aos Romanos diz, quem você obedece é quem você serve. Quem nós estamos servindo nessa noite? Quem nós somos servos de quem? Nós dizemos muitas coisas sobre Deus, irmãos. Mas a verdade é que quando você vai tirando de campo o que Ele ensina, Ele não vai sendo prioridade. Você não se importa em falar o que pensa. Você não liga se alguém vai ver. Você não liga, você não se preocupa. A sua prioridade não é mais agradar a Deus. Tanto que muitos estão tentando agradar homens. E aí frequentam uma igreja,
tem um certo modo de ser. Tem algumas pessoas que quando vão falar, eles fazem questão de impostar a voz, de manter uma pausa constante, para que ele não se perca no seu argumento filosófico. E quando desce do púlpito, a pessoa que fala assim, fala: oi, tudo bem, Pai Senhor? Temos preocupação em ser um personagem. As igrejas estão se transformando, aqui não é mais púlpito, aqui é palco. Palco é lugar de ensinar, púlpito é lugar de ser verdadeiro, nem que seja para dizer, desculpa a tradução, é a tradução, nem que seja para dizer, eu sou um pecador. Púlpito é para isso. Púlpito é para dizer, eu não sou digno de estar aqui, mas pela graça eu estou aqui. Isso não quer dizer que você vai viver em pecado. Isso vai dizer que você sabe que só não vive em pecado, porque Ele está em você. Se você tem mudado as suas prioridades, pode ser que você já tenha começado a virar as costas para Deus, a ignorar Deus. Outra coisa que acontece quando nós consideramos que Deus não importa mais, nós não se preocupamos mais em obedecer a Deus. Eu fico às vezes vendo as pessoas procurarem, e esse dia tinha uma irmã que falava: o senhor não é pentecostal? Eu falei: sou, minha filha. Mas o senhor fala às vezes de um jeito que parece que tem raiva dos pentecostes. Eu tenho raiva de alguém que profetiza e não respeita nem o próprio filho, o esposo, o marido. Não me convence. Se você não respeita a sua esposa, você vai profetizar em nome do capeta, não no nome de Deus. Está escrito que se você não ama a sua esposa, Deus não ouve a sua oração. Aí está cheio de homem que larga a mulher no Brasil sozinha e vem para a Europa pregar. Aí gente daqui da cidade me liga e falava: chegou um profeta. Falei: pode dizer para ele e para outra igreja que aqui já tem profeta. Não é que eu não gosto disso, é que eu acho que nós teríamos que voltar a cumprir o básico. O básico. Qual que é o básico? Obedecer. O básico. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, não falar de ninguém, congregar, ler minha Bíblia, orar, matar a minha carne todo dia, lutar, quando estiver sofrendo, pedir ajuda. É isso, o básico. São 6 anos que eu estou aqui, eu já vi tantos profetas que hoje estão por aí fazendo besteira, e graças a Deus que nós não caímos na cilada. Alguns ficaram até bravos comigo, dizendo assim: mas o Senhor também é muito radical, o homem tem dom de cura. Eu nunca vi, então ele pode ser usado por Deus em outro lugar. Existe uma despreocupação do que Deus pensa. Quando Deus não é prioridade, obedecer a Deus para quê, irmãos? E eu estou dizendo na coisa simples, pequenininha. Quando você está sozinho. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lucas capítulo 6. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, e os irmãos me ajudem a pregar nessa noite, por gentileza. Quem aqui tem Jesus como seu Salvador, diga amém. Quem aqui tem Jesus como seu Senhor, diga amém. Lucas 6:46, por favor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Percebe? Quando você tem Deus como alguma coisa qualquer, é só uma palavra. Perdoe seu irmão? Não. Ame seu pai? Não. Recomece? Não. Mas você está dizendo que Ele é seu Senhor. Obedeça ao seu Senhor. Percebe que é fácil falar, porque falar não muda nada no mundo aqui. A gente consegue falar de tudo. Sim, Ele é meu Senhor. Aí Ele te fala uma coisa básica: para de falar mal de quem fala mal de você. Você fala o quê? Percebe? São isso que vai matando, e que a gente aos poucos não vai vendo o real cristianismo sendo pregado. É por isso que as pessoas ficam em volta, irmãos, perdidos. Quanta gente está perdida. Quantos irmãos que você conhece aí que dizem que são de Deus, conhecem a Deus, estão numa boate, em casa de prostituição, estão por aí falando mal até da igreja, falam mal de tudo. Porque é fácil um pronunciamento, mas Deus nessa noite nos chama para fazer uma atenção. Será que a minha prioridade ainda é Deus? Será que eu ainda tenho preocupação em obedecer a Deus? Se eu não tiver essa preocupação, pode ser que eu já esteja um pouco mais longe de Deus. E aí uma coisa que eu quero que você abra aí sua Bíblia comigo,
em João 14, 21, porque diz que a obediência ela não pode ser uma relação simplesmente de ouvir. Para obedecer a Deus, você precisa amar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Agora nós temos muita gente que não obedece os mandamentos e diz que Deus se manifesta a ele. Não é o que está escrito aqui. Aqui está dizendo que se eu amo a Deus, eu vou guardar os seus mandamentos. E para amar a Deus, meus irmãos, precisa se relacionar com Deus. E só tem uma forma, não é recebendo milagre, não. Para amar a Deus, você precisa ler sua Bíblia, você precisa orar, você precisa ter um dia iniciado com Deus e terminado com Deus. Se você hoje não tem obedecido, reflita. Pode ser que você já começou o percurso de virar as costas para Deus. Tem outra coisa que acontece quando Deus para nós não importa tanto assim. O pecado se torna aceitável. A nossa mente começa a justificar o que Deus abominou. Eu me lembro que uma vez eu fui falar com um jovem, ele era adolescente, e ele estava fazendo sexo com outra menina da igreja, e eu fui falar com ele naquele período, e naquele período tinha um pastor da nossa igreja que tinha saído com uma jovem da igreja, aquela bagunça que os irmãos conhecem. Quando eu fui falar com ele, sabe o que ele respondeu? Se o pastor saiu. Percebe? Percebe que existe um distanciamento do que Deus fala. Nós vamos buscar justificativa para o pecado. A palavra de Deus vai dizer para nós, no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. É muito simples entender isso aqui. Ai das pessoas que dizem para o pecado, não é pecado. Ai para as pessoas que tentam inverter a ordem que Deus estabeleceu. E nessa noite, é uma noite de eu e você refletir. Será que eu estou como aquele povo? Que Deus não é mais a figura principal do meu ponto de comportamento? Que Deus não é mais o meu ponto principal de adoração, porque eu só adoro a Deus se tiver uma pessoa cantando, eu só adoro a Deus se tiver um pregador pregando, eu só vou adorar se eu tiver com o microfone. Hoje é muito natural isso acontecer. Pessoas que quando pegam o microfone têm muito a dizer, mas quando soltam o microfone, existe um silêncio que nem os vizinhos sabem que ele é cristão. É preciso hoje refletir e saber que o pecado se tornando aceitável demonstra que eu não me importo mais com Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 4. Quero ler do 17 ao 20. Vamos ler? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Eu e você nessa noite precisamos orar, irmãos. Porque o pecado hoje, mudaram o nome dele. O pecado virou problema. Não é isso? Mudou-se o nome. Rapaz, eu tenho um problema com prostituição. Não, é pecado. Rapaz, eu estou com um problema aí com pornografia. Não, você está com um pecado. A gente muda os nomes para ficar mais aceitáveis para nós. E eu quero que você entenda
que existe um chamado de Deus, não para que você veja e diga, a coisa está indo para o brejo, não. É para que você abra os olhos, porque nessa noite ainda tem uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, refletir sobre a voz de Deus e praticar o que Deus está nos falando. Eu fico às vezes em casa orando e eu falo, Senhor, Torino tem quase 1 milhão de habitantes, não é isso? Igrejas brasileiras eu não sei quantas, mas eu conheço 10, que eu sei de nome assim, que me falam, eu não conheço exatamente, mas eu sei que elas existem. Como pode a gente não estar influenciando Torino ainda? Como pode? Por que a gente não está? Porque 12, vamos colocar 120, porque tinha quase 120 na sala. A Bíblia diz que aqueles homens saíram por onde eles iam, eles entregavam alguma coisa da parte de Deus. E não tem essa, até quem precisa de dinheiro, você vai dar coisas que o dinheiro vai ficar em segundo lugar. Porque os discípulos vão ao templo, o rapaz está pedindo o quê? Dinheiro. Pedro vai olhar e vai falar o quê, Pedro? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, e eu também não tenho ouro não, hein? Mas o que eu tenho, o que a gente tem, irmãos? O que a gente tem para dar para alguém? Isso é o constrangimento que eu passei nessa manhã. De ter uma função de pastor e muitas vezes não entender que é preciso acelerar não a distribuição de comida, não a distribuição de momentos legais, mas a palavra de Deus. Porque se você está aqui e você não tem ouvido a voz de Deus, por mais que as pessoas te aplaudam, você está numa direção errada. E quando eu vi Jeremias, eu não posso esperar muita coisa, se eu decidir continuar pregando a palavra de Deus. Eu tenho que entender que eu vou ficar muito mais sozinho a cada dia que passa. Está na moda os pastores não terem equilíbrio. Então tem uns aí doido, mas tem outros também. E aí o mundo vai fazendo o quê? Se vocês não conhecem, tem um pastor que foi punido. Hoje eu li a carta da igreja dele. Sabe por que ele foi punido? Porque ele era duro com a igreja. A igreja expulsou ele. Tá bom que ele errou, porque você não pode ser ignorante. Mas eu estava lendo aquela carta hoje dizendo, meu Deus, perdeu. Aí tem um monte de pastor em adultério dentro das igrejas. Aí tem um monte de pastor mentindo e roubando dinheiro, sendo aplaudido. É uma vergonha. Mas sabe o que é mais vergonhoso? O povo quer isso. Os jovens querem um pastor que diga, transa à vontade. É a carne que é fraca. Os velhos ficam fofocando e querem o pastor dizendo, é assim mesmo, a idade chega. Não é. Existe uma santidade, existe um comportamento. Mas nós temos feito como esse povo, nós temos virado as costas para Deus. Para de falar, o pastor chegou, Deus já está lá, Deus já está lá. Te manda uma mensagem, Deus está lendo sua mensagem. Pode colocar a mensagem instantânea que apaga, pode apagar depois de escrever, ela já foi registrada lá no céu. É por isso que existe dentro da igreja uma tristeza, e entenda o que eu estou falando. Uma tristeza fora, porque você fica vivendo sem a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, irmãos, aqui não tem como falar que é mentira. Ela faz você no meio da guerra ter paz. Ela faz você no meio do abandono ter gozo na alma. Mas é preciso entender que eu preciso não deixar ele de lado. E tem muita gente trazendo o pecado como normal. Mas o pecado é outra coisa que evidencia que você está longe de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Quem achou, diga amém. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. É o que a gente chama entre nós de frieza espiritual. Esses dias teve uma pessoa que falou, pastor, para mim, eu estou fraco. Eu falei, mas você não faz nada, você não vem em nada. Você não vem na oração, você não vem no culto. A gente liga, você não atende. Manda mensagem, você não responde. Não, irmãos, não tem jeito.
Aí o texto diz, tá bom, vocês estão falando de mim, mas e o primeiro amor? Cadê o primeiro amor? Aquele que faz porque foi salvo, não porque deve fazer. Aí vem frieza, aí culto fica obrigação, ler Bíblia fica cansativo, oração, para que isso tudo? Para que tanto culto? Para que ir para a igreja todo dia? Fica tudo cansativo porque nós estamos buscando outra coisa. Eu não sou atrevido de dizer que eu sei quando Jesus volta, porque seria um idiota ao quadrado e um herege, porque nem Jesus sabia. Mas Jesus disse o seguinte: vai ter sinais, e se você não lê, talvez você não leia, mas quase todos os sinais estão cumpridos. Se preparem, porque vai estar para chegar esse ano ainda uma grande dificuldade econômica. E nós estamos na terra, não é isso? E não se dê por desavisado, no mundo tereis. Estou dizendo isso para quê? Para que você se desespere? Não. Para que vocês tenham bom ânimo. Ele já venceu por nós. Uma das frases dos irmãos da Inglaterra, de todo o tempo que naquele período da reforma estavam morrendo, tem uma frase que eles repetiam, consequências, muitos deles repetiram, que eu sempre gosto, que ela dizia o seguinte: Deus pode apagar a chama da fogueira, mas Deus também pode fazer com que eu não sinta a dor das chamas da fogueira. Sabe o que era isso? Era um posicionamento de dizer, eu vou servir a Deus, seja em qualquer situação. A frieza espiritual, ela é um fruto do meu distanciamento de Deus, porque Deus não se move do lugar. O texto que nós lemos diz que Deus madrugava dizendo ao povo, mas o povo não queria ouvir Deus. Deus madrugava ensinando para advertir, mas o povo não queria ouvir. A leitura inicial dessa noite foi dita algo que dá até nervoso. Deus diz, eu vou cuidar de vocês. Aí o povo diz o quê? Não. Nós queremos um rei, como todo mundo tem. Nós estamos vivendo assim, irmãos. Nós estamos vivendo um período de frieza espiritual. E aí, por causa do erro teológico, alguns acham que frieza espiritual é o que o Pedro pregou aqui na sexta. Uma das melhores mensagens que o nosso irmão Pedro pregou já foi sexta. Mas alguém acha que aquilo é uma pessoa fria. Por quê? Porque ele não deu sapatinho de fogo, ele não fez assim, ele entregou a palavra. E nós temos comichão no ouvido quando escutamos a palavra. Nós ficamos cansados, ela fadiga, a gente fala, meu Deus, se tivesse aquele pastor entregando, por que ele não está como aqueles dias? Esses dias o irmão falou assim, nossa, hoje eu estou pentecostal, como se eu não fosse pentecostal. O que é pentecostal? É alguém que crê no Espírito Santo, não que crê em apresentações humanas de caras e bocas e de performance humana. Aí tem um monte de gente doente por causa de performance humana. Assim diz o Senhor. Deus falou o quê? Você todo errado, indo em direção ao inferno, e Deus fala, vai que eu sou contigo. Isso não é Deus, é o diabo, porque Deus diz, se arrepende, muda de direção. É preciso nessa noite ver se eu não estou fazendo a mesma escolha que aquele povo. Você está frio espiritualmente? A culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus, irmãos. A culpa é minha que não leio. A culpa é minha que não me consagro. A culpa é minha que não trago à memória o que dá esperança. Tem gente aqui, se você, ele vai se lembrar de todo o mal que fizeram para ele. Agora o bem é rapidinho, esquece. Aí a Bíblia fala, traga à sua memória o que lhe dá esperança. Aí a gente fica martelando só o que não presta, não é assim? Eu falei quarta, eu acho que foi quarta. Um amigo meu me mandou, às vezes eu recebo um monte de mensagem, e eu acho que assim como eu mando para os irmãos vê o devocional, lê o versículo e não lê mais nada. É muito texto, não vou ler isso aqui não. Mas ele escreveu em cima, é muito sério, leia por favor e me responda urgente. Eu comecei a ler o texto, e falando, irmão, só você que eu confio, você é a pessoa especial, e eu falando, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Cheguei no final, depois de uns 10 minutos lendo aquele negócio gigante, no WhatsApp, letrinha pequena, viu como é interessante? A sua curiosidade fez você ler até o final.
Nós somos assim. Se escreverem assim, ó, descubra o que aconteceu hoje no culto, que Deus mudou a vida na sua palavra, a gente vai até o caminho e para. Veja o escândalo que aconteceu dentro da igreja. Não é assim? Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero ler Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ali de quase todos. Será que aqui já estamos os todos frios? Ou os quase todos frios? Ou será que aqui ainda está a parte quente? E aí eu repito, não é um sinal de movimento corpóreo, é uma relação diária com Deus fora da igreja. É você hoje ver os seus pecados, não? E eu repito, pecado dos outros não corrige o meu, eu preciso corrigir o meu. Deus nos chama hoje para ver. O que é Deus para você? Porque essa é a pergunta que Deus fazia. O que eu sou para você? O que Deus é na sua vida? É só uma esperança de alcançar as vitórias terrenas? Paulo vai dizer aos Coríntios, se eu espero de Cristo só para essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque Cristo não morreu para me dar carro, não. Cristo morreu para me dar salvação. Cristo morreu para me dar perdão. É por isso que quando eu pecar, eu não me mato, eu não me suicido, eu me arrependo e continuo. O texto é muito claro que o aumento do pecado dentro da igreja vai fazer a gente se esfriar. Aí você olha para uma pessoa profetizando, mas você acabou de ver ela xingando o outro. Você fala, meu Deus, que negócio estranho. Isso dá confusão ou não dá na sua cabeça? Eu acho que dá, ué. Se Deus usa essa, que está fazendo tudo, Deus não usa. Aí, pastor, é radicalismo, está escrito aqui. Se você é fofoqueiro e está dizendo que Deus usa você, você está sendo usado pelo diabo. Meu Deus, que escândalo! É pelo diabo. A Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado. Mas Deus usou uma mula, porque a mula estava em santidade. A mula olhou para o profeta e falou assim, eu sou fiel, quem é infiel aqui é você, porque você bate em mim para a esquerda, eu vou, bate para ele para a direita, eu vou, você que está desobedecendo a Deus. Aí nós estamos cheios de profetas vivendo tudo contrário ao que o dono da profecia disse. Por isso que a gente vai vendo, irmãos, está crescendo o número de crentes, está crescendo, mas os pecados continuam aumentando. Vejam vocês, analise, eu avalio a minha vida. Todo dia eu penso, um irmão falou para mim assim, ô pastor, o senhor como pastor assim, né? O senhor pensa em desistir assim, às vezes, qual é a sua frequência de pensar em desistir? Eu falei, todo dia. Todo dia. Todo dia quando acordo, dá uma vontade danada de desistir. Mas a Bíblia disse que eu não deveria viver ansioso. Paulo vai dizer aos irmãos de Filipe, antes de ficar ansioso, Valdomiro, e reclamando, dobra o joelho, vai a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, ela guarda o seu coração e ela guarda a sua vida. Existe um Deus que faz uma denúncia que está sendo desprezado. Mas existe um Deus que diz, mesmo sendo desprezado, continua a insistir com você. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero ler com os irmãos Isaías, capítulo de número 1, versículo 16 ao 19. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, eles sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos. É uma decisão pessoal.
Decida hoje, decida. E não importa o que você fez, diz o texto, Ele vai te perdoar de todo pecado. Vamos ficar em pé?